No final de novembro de 2020, em Pompeia, no interior do estado de São Paulo, Cristiane, 34 anos, e sua filha Caroline, de 9, desapareceram sem deixar rastros. Desconfiados, os vizinhos decidiram fazer uma denúncia à polícia, que foi na casa da família e conversou com o marido e a filha mais velha de Cristiane. Ambos disseram que Cristiane havia fugido com outro homem e levado a filha mais nova. No entanto, a polícia não acreditou nessa versão. Então, uma investigação foi aberta e o que eles descobriram foi algo que chocou a todos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um caso que chocou a pequena cidade de Pompeia, no interior do estado de São Paulo. Mas antes de mais nada, eu peço para vocês que, se gostarem do meu conteúdo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fabrício e Cristiane mantinham um relacionamento aparentemente normal. O casal vivia junto com as duas filhas de Cristiane, Caroline, de 9 anos, e uma adolescente de 16, cujo nome não foi revelado, ambas fruto de um relacionamento anterior dela. Eles eram casados há cerca de 5 anos e moravam em Pompeia, uma cidade com um pouco mais de 22 mil habitantes, localizada no interior do estado de São Paulo. Fabrício é formado em psicologia pela Universidade de Marília, tendo se especializado no uso de jogos para desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático em alunos do ensino fundamental. Segundo informações de uma irmã de Cristiane, chamada Késia, Cristiane era uma pessoa que sempre estava em busca da felicidade. E foi por esse motivo que ela entrou em um novo casamento, logo após o fim da sua antiga relação, que terminou após Cristiane descobrir que havia sido traída por seu ex-marido. Ainda segundo a irmã, além da traição, Cristiane também perdeu a mãe nessa mesma época, o que a deixou muito angustiada e vulnerável. Foi então que Fabrício apareceu na vida dela, como sendo um refúgio e uma nova perspectiva de realização e felicidade, depois de tantos problemas. Fabrício era viúvo, sua primeira esposa havia falecido de câncer alguns anos antes. Ele se apresentava como alguém equilibrado, sensato e moderado. Era uma alternativa supostamente razoável para alguém como Cristiane, que buscava por um porto seguro. Mas sabemos que as pessoas nem sempre podem ser decifradas logo de cara. Por vezes, as personalidades são enganadoras, e o que antes parecia ser uma boa opção acaba se mostrando o inverso do que foi pensado. A irmã de Cristiane declarou ainda que a sua irmã via Fabrício como um marido perfeito. Segundo Késia, Fabrício teve todo um trabalho minucioso de alienação da esposa para que ela acreditasse em tudo o que ele dissesse. Ele teria utilizado os seus conhecimentos como psicólogo para conseguir tal feito. Fabrício criou uma armadilha perfeita para Cristiane, que caiu sem resistir, ao se deparar com tantas qualidades em alguém que supostamente oferecia estabilidade e confiança. Após o casamento, Cristiane foi se afastando gradativamente da irmã, o que também teria sido mais uma manipulação de Fabrício. A irmã relata ainda que Cristiane se afastou não só dela, mas também de outras pessoas próximas, vivendo cada vez mais isolada com o novo marido e as filhas. Estava mais que claro para essas pessoas como tal atitude era uma exigência dele, já que antes, Késia e Cristiane eram bastante unidas, sendo as duas irmãs únicas e com um grande contato entre elas. Após alguns anos de casamento, Fabrício e Cristiane passaram a ter vários problemas de relacionamento. Esses problemas foram responsáveis por minar a convivência entre os dois, que já não era mais a mesma. Pouco se sabe do que se passava internamente, mas imagina-se que brigas e discussões se tornaram cada vez mais frequentes, inclusive com possíveis exageros e agressões por parte de Fabrício. Em algum momento, nesse processo de enfraquecimento da relação, iniciou-se um relacionamento paralelo entre Fabrício e sua enteada adolescente, a filha mais velha de Cristiane. O caso acontecia dentro da própria casa, mas não se sabe ao certo em que momento Cristiane tomou conhecimento dele. E é aqui que moram algumas contradições. Segundo uma versão da história, a adolescente teria sido forçada por Fabrício a ter relações com ele desde os seus 12 anos de idade. Tal violência com a garota teria criado nela uma espécie de síndrome de Estocolmo, condição em que a vítima
desenvolve um afeto positivo pelo criminoso, o que explicaria o seu comportamento mais adiante. No entanto, também há outra versão. Segundo alguns relatos, inclusive do próprio Fabrício, o relacionamento dos dois começou quando a jovem já estava com seus 15 anos e era completamente consensual. Sendo assim, Fabrício e sua enteada teriam desenvolvido um romance genuíno, e ela teria participado do crime por livre e espontânea vontade, e não por causa de possíveis problemas mentais. Segundo declarações de sua tia Késia, irmã de Cristiane, a jovem era uma garota doce e gentil, sendo muito próxima do restante da família. Mas isso teria mudado ao longo dos anos após o casamento da mãe. Késia diz que, depois de Fabrício, ela se tornou uma garota distante e fria, e que ele era o responsável por isso. O certo é que, independente de qual seja a versão real, a jovem vinha se desentendendo com a mãe e não gostava muito da sua irmã mais nova. E esses desentendimentos foram determinantes para a sua participação no caso. Fabrício sabia muito bem desse atrito entre mãe e filha, e somando isso, mais o fato da jovem ter afeto por ele, ele sentiu que era seguro tê-la como cúmplice. No final de novembro de 2020, houve uma denúncia anônima de cárcere privado contra Fabrício. Quem denunciou acreditava que Fabrício poderia estar mantendo a família aprisionada, já que fazia dias que mãe e a filha caçula não eram vistas fora de casa. A polícia então foi até o local para averiguar a denúncia. Ao chegarem na casa, os policiais foram recebidos por Fabrício e sua enteada mais velha, e os dois tiveram que ir para a delegacia para prestar depoimento à polícia. Os dois alegaram que Cristiane teria os abandonado por outro homem, tendo saído de casa para viver com um novo amante junto com a sua filha menor, deixando o marido e a filha mais velha em casa para trás. Os dois alegaram que Cristiane teria os abandonado por outro homem, tendo saído de casa para viver com um novo amante junto com a sua filha menor, deixando o marido e a filha mais velha para trás. A polícia, no entanto, achou o depoimento dos dois muito estranho e resolveu abrir uma investigação sobre o caso. A partir daí, Cristiane e Caroline Vitória foram dadas como desaparecidas, já que faziam vários dias que elas não eram vistas. As investigações se estenderam por meses, mas a polícia não conseguiu nada de relevante a respeito do paradeiro de Cristiane e sua filha. Até que, em certo momento, Fabrício passou a ser visto como suspeito, já que a sua história de que Cristiane o abandonou por outro homem não pôde ser confirmada por ele com provas. Além disso, a polícia também apurou que Fabrício estava movimentando as contas bancárias de Cristiane, retirando todos os valores dessas contas. Cristiane havia sido demitida recentemente do seu emprego e estava recebendo os valores referentes à sua rescisão contratual. Em 2 de fevereiro de 2021, a polícia decidiu fazer uma nova visita à casa da família. Ao chegarem ao local, apenas a enteada de Fabrício estava na casa. Já ele não aparecia há dias. Os policiais desconfiaram de uma reforma na área externa da residência, onde havia um piso colocado recentemente. Eles então resolveram quebrar o concreto com o auxílio de uma retroescavadeira. E logo, a suspeita se confirmou. Os corpos de Cristiane e de sua filha Caroline Vitória estavam enterrados no local da reforma. A partir dessa descoberta, ficou claro que mãe e filha foram vítimas de um crime brutal e que Fabrício estava por trás disso. De acordo com o laudo do médico legista, Cristiane possuía 2 perfurações em suas costas, ocasionadas por um objeto pontiagudo com lâmina, provavelmente uma faca. Essas perfurações chegaram até o seu pulmão e causaram uma hemorragia, o que foi o suficiente para que ela entrasse em óbito. Já Caroline foi atingida com uma pancada na cabeça que resultou em traumatismo craniano. A filha mais velha de Cristiane e amante de Fabrício negou qualquer participação direta nos crimes, mas foi ela quem indicou o local precisamente onde a mãe e a irmã mais nova estavam enterradas. Além disso, ela permaneceu morando com Fabrício por meses, mesmo após os crimes. A jovem acabou sendo apreendida e foi levada pelos policiais. Segundo a polícia, ela se mostrava visivelmente apaixonada pelo padrasto e fazia o possível para acobertá-lo. De acordo com as investigações, Cristiane teve sua vida tirada no dia 9 de novembro, enquanto que Caroline teve sua vida tirada cerca de 20 a 25 dias depois. Após levantarem todas essas informações, já estava mais que certo para a polícia que Fabrício era o responsável pelos crimes,
e ele foi dado como foragido. Alguns dias antes da polícia voltar à casa da família novamente, Fabrício sabia que o cerco estava se fechando para ele. Dessa forma, ele decidiu sair de casa e buscar um lugar para se esconder. Seu primeiro destino foi a cidade de Bataguaçu, uma pequena cidade localizada no estado do Mato Grosso do Sul com pouco mais de 23 mil habitantes. Segundo a polícia, Fabrício teria alguns familiares nesse estado, o que o fez se sentir seguro fugindo para lá. No entanto, esses familiares não chegaram a ser identificados. Fabrício ficou em Bataguaçu por 5 dias, do dia 30 de janeiro até 4 de fevereiro. Ele estava com seu carro próprio e o usava como hotel, sempre estacionando em locais diferentes e isolados da cidade para dormir, esperando assim passar despercebido das pessoas em sua volta. Na cidade, ele procurou a ajuda de uma instituição religiosa de caridade, que lhe forneceu alimentação sem qualquer custo. Ele também tentou se internar como dependente químico pela Associação Amor e Vida, com a intenção de ter um lugar para se esconder e dormir. Mas quando pediram os documentos dele para fazer a internação, ele os conversou e depois mudou de ideia. Imagens e câmeras de segurança mostraram Fabrício caminhando pelo centro da cidade e realizando transações financeiras em uma casa lotérica, que mais tarde foi descoberto se tratar de saques da pensão que ele recebia da Previdência Social pelo falecimento de sua primeira esposa. No dia 8 de fevereiro de 2021, a polícia finalmente obteve sucesso na busca por Fabrício. Ele foi encontrado em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e detido pela Guarda Municipal. Fabrício estava trabalhando como servente de pedreiro em uma obra no bairro Jardim das Macaúbas, no momento em que foi preso. De acordo com um idoso que o ajudou sem saber quem ele era, Fabrício invadiu um barraco que fica em um terreno com algumas plantações próximo à BR-262. Como essas plantações eram mantidas pelo idoso, ele ia lá no terreno quase todos os dias para ver como elas estavam, e em um desses dias ele acabou esbarrando com Fabrício, que estava dentro do barraco. Fabrício pediu desculpas, se identificando como João, dizendo que era um morador de rua e que estava com o pé machucado. Disse ainda que havia sido abandonado pela esposa e pela família, e que só invadiu o barraco pois estava chovendo muito e ele queria um lugar seguro para dormir. O idoso ficou sensibilizado com toda essa história e disse para Fabrício que ele poderia ficar no barraco até se ajeitar. O idoso ainda arrumou um emprego para ele de servente em uma obra em que ele estava trabalhando. No dia 8 de fevereiro, uma segunda-feira, Fabrício foi junto com o idoso para essa obra. Lá, o responsável pediu os documentos dele e ele disse que não tinha. Disse apenas que se chamava João. Então foi dito para ele que, se ele quisesse ser ajudado, eles precisavam de mais informações. Então Fabrício disse que era para deixar para lá, que ele só queria paz. Na obra, ele ajudou apenas a carregar tijolos, já que ele não sabia fazer nenhum outro tipo de trabalho na construção. Uma coisa que os outros trabalhadores estranharam era que Fabrício não atendia quando era chamado, já que ele deu o nome de João e não estava acostumado a ser chamado assim. Isso meio que levantou suspeitas, e eles acharam que ele poderia estar escondendo algo. Mas antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, equipes da Guarda Municipal chegaram na obra e prenderam Fabrício. Ele não resistiu à prisão e, questionado se ele era o responsável pelos crimes contra a esposa e a enteada caçula, ele apenas disse que sim. Foi uma denúncia anônima que levou as autoridades até Fabrício. Desde a sua passagem pelo pequeno município de Bataguaçu, as imagens no qual ele circulava pelo centro da cidade foram compartilhadas por milhares de pessoas nas redes sociais, e isso ajudou com que ele fosse reconhecido e denunciado. Fabrício foi imediatamente encaminhado para o Centro Especializado de Polícia Integrada, o CEPOL. No dia seguinte, ele foi transferido para a Delegacia de Marília, no estado de São Paulo, e passou a noite na Central de Polícia Judiciária, o CPJ. Já no dia 10 de fevereiro, ele foi entregue à Polícia Civil Paulista para que se prosseguisse com as devidas investigações. Aos policiais, Fabrício disse que agiu em legítima defesa. Segundo ele, Cristiane estava apresentando um comportamento estranho desde que foi demitida e o ameaçou com um canivete. Ele então, para se defender, pegou uma faca e foi para cima dela. Porém, como eu já mencionei aqui, o médico legista disse que Cristiane tinha 2 perfurações nas costas, indicando que ela foi atacada por trás sem chance de defesa, o que contesta com essa versão de legítima defesa de Fabrício. Sobre Caroline, sua enteada de 9 anos, inicialmente, Fabrício disse que não foi ele quem tirou a vida dela.
jogando a culpa na sua amante e enteada mais velha. No entanto, mais tarde, ele voltou atrás e assumiu a culpa pelo crime, alegando que o motivo foi porque a menina não parava de chorar e perguntar pela mãe. Ele então, com receio de que ela o fizesse ser descoberto pela polícia, decidiu tirar a vida dela. Além de alegar legítima defesa, Fabrício disse estar arrependido dos crimes que cometeu. Ele deu poucas declarações à imprensa desde que foi preso no Mato Grosso do Sul. Mesmo com a prisão de Fabrício, algumas questões ainda ficaram no ar. Uma dessas questões era o fato do relacionamento dele com a enteada, se realmente foi consensual ou não, e se ela teve participação ativa no crime. De acordo com alguns relatos, a jovem teria sido responsável por cavar as covas, mas não se sabe se foi por vontade própria ou a mando de Fabrício. Também há a versão de que foi a jovem quem deu a ideia de tirar a vida da irmã mais nova. Segundo essa versão, após dias de questionamentos de Caroline pela mãe, a jovem teria convencido Fabrício de que se livrar da menina era o mais seguro a se fazer. É de conhecimento das autoridades que Caroline sofreu muita violência por parte do padrasto e da irmã mais velha antes de ter a sua vida tirada. Fabrício Belinato teve a sua prisão preventiva decretada e ele foi levado para o centro de detenção provisório no município de Álvaro de Carvalho, em São Paulo, onde ficou aguardando por seu julgamento. Em junho de 2022, se deu início ao julgamento de Fabrício Belinato em um fórum da cidade de Pompeia. Após cerca de 8 horas de deliberação, Fabrício foi considerado culpado pelo crime contra sua esposa Cristiane e a filha dela, Caroline Vitória. Ele recebeu uma sentença de 56 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. Atualmente, Fabrício se encontra encarcerado na penitenciária de Tremembé, em São Paulo. Já a sua amante e enteada mais velha, de acordo com as últimas notícias, se encontra apreendida na Fundação Casa de Cerqueira César, em São Paulo. Cristiane Pedroso dos Santos, de 34 anos, e Caroline Vitória dos Santos Guimarães, de 9, foram enterradas em 3 de fevereiro de 2021 no cemitério de Pompeia. A cerimônia de despedida foi marcada por forte comoção da família e também da população local. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.